Graça e paz, tudo bem? Eu quero deixar uma palavra, eu estava meditando aqui no livro de Neemias, capítulo 4 e o versículo 10, porque o livro de Neemias é um livro espetacular, é um livro que nos traz grandes lições, grandes aprendizados e muita experiência de vida com que ele passou. E até hoje, essa mensagem, ela ecoa em nossos corações. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem um efeito muito grande. Ela é uma palavra de propriedade. Então, nós observamos que esta palavra, quando ela entra em nós, ela tem o poder de nos transformar. Neemias capítulo 4, versículo 10, olha que coisa interessante. O título diz sobre os inimigos atrapalham as obras. Agora que coisa interessante. Se o título diz os inimigos atrapalham as obras, ou seja, os inimigos atrapalham o crescimento, o desenvolvimento, quais são os tipos de inimigos que há dentro de nós que bloqueiam, que impedem o crescimento em nós, o desenvolvimento em nós? Observa bem aqui Neemias capítulo 4, versículo 10, diz uma coisa muito interessante. Olha a coisa interessante. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. O pó é muito e nós não poderemos edificar o muro. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares virão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e também pus o povo de acordo com as suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. Uma coisa interessante que a Bíblia aqui está nos falando é a respeito do versículo 10, quando Judá diz, desfaleceram as forças dos carregadores. O pó é muito e nós não poderemos edificar o muro. Quando Judá disse que o pó é muito, aqui está falando uma coisa interessante e fundamental, que quando os muros foram derrubados, houve muito entulho, lixo, no modo de falar. Então observa bem que quando Neemias ele estava em Suzã, uma cidade forte, junto com um rei chamado rei Atarxerxes, eu não vou entrar em detalhes concernente à história em si, mas eu passo a observar que quando Anani ele chega para Neemias, que Anani era irmão de Neemias, e quando Anani se apresenta a Neemias, Anani passa a ter um fluxo de palavras. E o fluxo de palavras que Anani passou para Neemias eram palavras tristes, palavras que cortavam a alma. E eu posso observar concernente a isso que as notícias que Neemias receberam, elas vieram marcadas por uma imagem de destruição. E não tem coisa mais terrível é que quando recebemos uma mensagem com imagens de destruição. Então, observa uma coisa, toda destruição, ela gera destroços, ela gera escombros, ela gera entulhos, ela gera lixos. Então eu passo a entender que nunca é fácil mexer no lixo, nunca é fácil encarar os escombros. Então, para isto, tem que haver decisão, disponibilidade, ação e atitude. Se não houver isto, não conseguiremos. Então, observa bem que quando isto acontece em nós, dentro de nós, na nossa interioridade, eu passo a entender que caminhar nessa terra da devastação, no chão da destruição, o olhar no retrovisor da poeira e perceber
as angústias, mas é preciso. Quantas vezes nós temos que olhar no retrovisor da vida e perceber a poeira da angústia. Isso traz algo terrível dentro de nós. E observamos que, concernente a isto, quando nós olhamos nesse retrovisor da angústia, uma coisa interessante é que só quando se retira o lixo é que nós encontramos os alicerces antigos, ou seja, as antigas essências. Então, o que eu passo a entender com isso? Que o lixo, o entulho, os escombros, eles impedem a gente, eles impedem a mim, impedem a você, impedem a nós a enxergar as nossas forças. Observa bem que ele deixou aqui bem claro. Olha o que ele diz. Já desfaleceram as forças dos carregadores. Há momento que o cansaço ele toma conta do nosso ser de uma forma tão terrível que a gente chega a desfalecer. Então, isso impede a gente enxergar a nossa própria força. Muitas vezes há muitos escombros, há muitos entulhos, há muito lixo. Isso impede a gente de adquirir forças. Agora, veja só uma coisa. O que havia caído, se nós observarmos, o que havia caído foram os muros e não alicerces. Como eu disse aqui no capítulo 4, versículo 10, já desfaleceram as forças dos carregadores. Ou seja, então tudo isso mostra a mim e a você que ficaram muitos entulhos pelo chão. Então remover os entulhos não é da noite para o dia, meu. Tirar os entulhos, tirar o lixo, remover entre os escombros não é da noite para o dia, leva tempo. E se não tomarmos cuidado, leva anos. E se não tomarmos cuidado, muitas vezes não conseguiremos remover os entulhos, os escombros e os lixos. Agora veja só uma coisa, o primeiro trabalho que se deve fazer, ou que se devia fazer, era tirar o lixo que cobria os alicerces. Tirar os entulhos que cobriam os alicerces. Isso não é fácil, isso é tarefa difícil. Tem gente que acha que trabalhar sobre isso é um abracadabra da fé. E não é dessa forma. O processo muitas vezes é lento, o processo muitas vezes ele é demorado e não é da noite para o dia que removeremos os entulhos. E veja só uma coisa, diz o texto que os homens ficaram exaustos, chegaram até desanimar dizendo, nunca iremos conseguir reconstruir os muros, pois existe muito lixo pesado sobre os alicerces. Quantas vezes, quando isso bate em nós, nos escombros, nos entulhos ou nos lixos que muitas vezes sufoca a nossa alma, quantas vezes nós abrimos a nossa boca e lançamos palavras dizendo, não vamos conseguir, eu não tenho força, eu não sei se isso acontece comigo ou não acontece com você, mas eu creio que você é uma pessoa normal e isso acontece com você. Muitas vezes esse cansaço, essa falta de entusiasmo toma conta do nosso ser. Então, há muitos entulhos. E eu fico pensando que como é fácil a gente guardar lixo, né? Como é fácil a gente guardar entulhos. Como é fácil a gente estar sempre entre os escombros. E uma coisa que me chama a atenção é que quem tem porão, quem tem sotão ou um quartinho nos fundos da casa, sabe muito bem o que é acumular coisas velhas. E quantas coisas velhas nos prende. Ou quantas vezes estamos presos em coisas velhas, que não conseguimos liberar, que não conseguimos desfazer. Isso vai panturrando a nossa alma, vai panturrando o nosso coração, vai panturrando os nossos sentimentos, vai panturrando as nossas emoções. Quantos lixos nós guardamos e quantas vezes estamos presos a esses lixos. As coisas do passado têm nos sufocado, as coisas do passado têm se tornado, as coisas ruins do passado, muitas vezes, se não tomarmos cuidado, têm se tornado uma camisa, como se fosse uma camisa de força que tem nos prendido e não temos como nos mover de um lado para o outro. Às vezes paramos para mexer nesses lugares e achamos tanto lixo que não serve para nada,
Então eu passo a entender que o problema é que não queremos nos desfazer deles. Não queremos liberar esses lixos que muitas vezes tomam conta de nós. E precisamos fazer isso. Precisamos termos forças para fazer isso. E muitas vezes, sabe qual é o maior perigo? É que muitas vezes transformamos lixo em luxo. Guarde bem. Muitas vezes transformamos lixo em luxo. Assim é a vida de muitos. Não transforme lixo em luxo. Infelizmente, quantas vezes transformamos lixo em luxo e ficamos presos a essas coisas. Nos prendemos a isto. Então, quanto lixo você tem guardado na mente? Quantos lixos você tem guardado no coração? Ou melhor dizendo, quanto lixo ou quantos lixos nós temos guardado em nossa mente? Quantos lixos nós temos guardado em nosso coração? Como culpa, vingança, indiferença, falta de perdão, rancor, amargura, orgulho, ego e muitas outras coisas temos guardado em nosso coração. O problema é que queremos mantê-lo a todo custo. Como é difícil se desprender do lixo. E quantas vezes nós queremos mantê-lo, isso a todo custo, em nossas vidas. E não sabemos que a cada dia estamos morrendo aos poucos. E muitas vezes pelo ego florido, não queremos liberar essas coisas que é em nós. Agora, guarde uma coisa, Alicerces Antigos fala da doutrina genuína. Os muros caíram, mas os alicerces estavam lá. Então, Alicerces Antigos falam da doutrina genuína. Somente o Evangelho, que tem estado coberto pelo lixo do pecado, da falta de zelo, do desleixo espiritual, resultante da falta de oração, do contato diário com a palavra. Guarde bem isto. Alicerces Antigos falam da doutrina genuína, do Evangelho que tem estado coberto de lixo, do pecado, da falta de zelo, do desleixo espiritual, resultante da falta de oração e do contato diário com a palavra de Deus. A nossa alma tem que ser regada pela palavra de Deus. A nossa alma tem que ser liberta pelo poder da palavra de Deus. Esta palavra tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. É ela que rege as nossas vidas. Observa bem que lá no livro de Salmos diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu tenho a palavra do Senhor como indicativo de direção. É ela que nos direciona. Paulo, no livro de Romanos 1,16, ele diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus, transformação e regeneração para todo aquele que crer. Então, se nós cremos nesta palavra, e quando cremos nessa palavra, deixamos ela invadir o nosso ser, ela domina a nossa interioridade. Então, observa bem que para Neemias, jamais a obra seria realizada se não fossem retirados os entulhos. Primeira coisa, para que a obra seja realizada, precisamos tirar os entulhos. Não tem como crescer com entulhos. Não tem como crescer em meio aos escombros. Não tem como crescer em meio às ruínas, em meio ao lixo. Primeiro temos que remover, ou temos que removermos os lixos que é em nós, os entulhos que é em nós e os escombros que é em nós. Então é tempo de restauração. É tempo de nós tirarmos o entulho da nossa alma. É tempo de removermos os entulhos da nossa alma, que há na nossa alma, removermos os lixos que há na nossa alma, removermos os escombros que há na nossa alma. Agora veja só uma coisa, então isto precisamos urgentemente removermos os entulhos. Removendo os entulhos, você achará os alicerces. E tendo os alicerces, você tem toda a propriedade de reconstruir os muros novamente. O que caiu na sua vida, meu irmão? O que desmoronou na sua vida? O que desmoronou na minha vida? O que desmoronou em nossas vidas? Será que estamos entre escombros? Estamos entre os lixos? Estamos entre os entulhos? Mas precisamos remover. Quer crescimento? Remova os entulhos. Quer crescimento? Remova os lixos. Quer crescimento? Remova os escombros. E você vai ver tudo crescendo. É tempo de recomeçar.
é tempo de restauração. Que Deus nos abençoe. Tenha uma noite abençoada por Deus e que o Senhor nos guarde.